Está bem avançada a hora, mas nós ainda vamos a alguns minutos. Eu queria só concluir essa série de testemunhos para compartilhar algumas coisas para os irmãos perceberem o que está acontecendo hoje. O Evangelho do Reino está sendo pregado. E o Senhor colocou nas nossas mãos ferramentas novas para pregar o Evangelho. Irmãos, nós precisamos, eu pessoalmente, precisei renovar-me diante do Senhor, para poder entender o coração do apóstolo, do servo de Deus. Hoje o Senhor tem um encargo, duplo encargo. Através do compartilhar do nosso irmão, nós podemos ver que o Senhor hoje tem para nós dois encargos principais. Primeiro, Deus quer alcançar todas as pessoas, onde quer que elas estejam. E será pregado este Evangelho do Reino em toda a terra habitada. Então nós temos que sair daquela cultura antiga do local de reuniões. Uma cidade grande, um local de reuniões, centralizado, e nós esperando que todos venham até nós. Não, hoje nós temos de sair. Nós temos de levar a palavra do reino para todos os bairros, para onde as pessoas moram. E é isso que o Senhor Jesus fez. Ele não nos falou para subir até os céus onde Ele estava no trono. Ele desceu dos céus. Hoje nós vimos, esses dias aí vimos, né, vimos hoje o nascimento do Senhor Jesus. Ele veio para a terra, Ele se encarnou e andou no meio de nós. Ele foi até onde as pessoas estavam. Esse é o primeiro encargo do Senhor. Segundo encargo, o Senhor quer nos aperfeiçoar. E Ele quer que todos os irmãos funcionem. Naquele modelo antigo da vida da igreja, era muito difícil todos os irmãos funcionar. Mas hoje, queridos irmãos, todos os irmãos podem funcionar. Então, hoje o Senhor colocou em nossas mãos ferramentas novas. Então alguns acusam, criticam o irmão Dong dizendo: está inventando moda, toda hora está inventando coisa nova. Não é inventando moda, irmãos. O Espírito avança. Eu quero perguntar para os irmãos: alguém veio para a conferência de carroça? Tem alguma coisa errada com a carroça? Não, eu vou rapidinho falar para os irmãos. A vontade de viajar, a vontade do homem ir de um lugar para outro não mudou. Desde os primórdios da história humana, o homem teve a vontade de se locomover, de sair de um lugar e ir para outro, visitar lugares novos. Até hoje é assim. O homem ia a pé no começo, depois ele se cansava, ele descobriu que podia montar um animal, montou um jumentinho, montou um cavalo, montou um boi. Daí descobriu que não era muito confortável, daí inventou uma carroça, com roda de madeira. E a roda de madeira quebrava. Daí veio o aro de ferro, e tremia muito, sacudia muito. Daí veio a borracha, daí pôs uma roda de borracha. E daquelas carruagens que a roda de borracha eram mais confortáveis. Depois veio o automóvel, dos anos 30, anos 40. Eu me lembro dos anos 60, irmãos. Não deem risada, por favor. Meu pai, irmão Samuel, nós viajamos do Rio Grande do Sul para São Paulo, para participar de algumas conferências e tudo. E naquele retão, entre Curitiba e São Paulo, na região de Registro, meu pai dirigiu uma Kombi cor-de-rosa. E daí lá, e meu pai é um dos melhores motoristas que eu conheci. Para poder correr mais, ele punha gasolina azul. Isso é para aqueles que eram da idade da gasolina azul. Hoje fala gasolina aditivada. Daí ele punha, e daí naquela retão, Miguel e eu éramos crianças, adolescentes, dentro da Kombi, meu pai metia até 60 km por hora. E o Miguel e eu: aí pai, vamos lá pai, vamos lá. Daí tinha uma outra Kombi lá, e meu pai, e passava outra Kombi. E nós, aí, 60 km por hora, 65 km por hora. Daí parava no posto, daí o cara chegava, meu pai: como é, ô chinês, como é que sua Kombi corre tanto? Eu ponho gasolina azul. Eu pergunto: o que é 65 km por hora hoje? Se pega uma Bandeirantes, limite de velocidade 120, quem que anda 120? Os tempos mudaram.
A vontade de viajar é a mesma, mas os meios de transporte mudaram. Quando o irmão Dong veio para o Brasil, quando a família, eu vim com meus pais para o Brasil, nós viemos de navio, 50 dias de viagem. Nós saímos da China, de Hong Kong, em 1958 e chegamos em 1959. Nós saímos em dezembro, nós saímos em final de dezembro, chegamos em fevereiro. 50 dias. Hoje, quem que viaja desse jeito? É um avião, menos de 24 horas, com mudança e tudo, já chega no outro país. A vontade de viajar é a mesma, mas o meio de transporte mudou. O evangelho não mudou. O evangelho é o evangelho do reino, mas a maneira de pregar o evangelho mudou. Por quê? Porque a sociedade mudou. As necessidades do homem mudaram. No século passado, como é que se pregava o evangelho? Creia no Senhor Jesus. Se não crê, vai queimar no inferno. Era assim que se pregava o evangelho, e as pessoas eram salvas. Tenta pregar o evangelho hoje assim, para um juiz, para um executivo, até mesmo para um caipira. Tenta pregar o evangelho assim, ninguém mais aceita. Os tempos mudaram, irmãos. E a religião do jeito que está, pessoas estão cansadas da religião do jeito que está. Pessoas não querem ir para a igreja, entre aspas. Então hoje o Senhor deu para nós duas ferramentas poderosíssimas. Que através do testemunho nós temos visto como pessoas que antes nós não conseguíamos alcançar, hoje nós estamos conseguindo alcançar. As pessoas baixam a guarda. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho o testemunho lá de... Eu só vou usar um exemplo só, para mostrar, irmãos, como o ambiente é importante. O Bucafé é uma ferramenta que Deus nos deu. O irmão Dang está falando nas mensagens para nós. É uma ferramenta, através da qual pessoas, quando entram no Bucafé, baixam a guarda. O ambiente é convidativo, é agradável, e as pessoas perguntam, o que é isso? Então começa com uma oração. Mas o objetivo não é oração. Oração é o passo intermediário. O objetivo é levar as pessoas, levar a palavra de Deus às pessoas. O modelo que o irmão Dong temos falado é o de Filipos. Paulo e Silas foram orar com as irmãs, mas quando terminaram de orar, eles se sentaram e Paulo lhes falou a palavra. O objetivo do Bucafé é que ali naquele ambiente agradável, com um café, com um lanchinho, com os livros, o objetivo é que através da oração, depois que a pessoa desfrutou aquele ambiente agradável, a pessoa abre o coração para orar, e depois de orar, nós colocamos um livro nas suas mãos, a palavra escrita, e também temos a oportunidade, a pessoa vai voltar todas as vezes, as pessoas voltam, irmãos, pode ter certeza, e quando voltam, nós temos a oportunidade de eles falar a palavra falada, e é através dessa palavra que as pessoas recebem o evangelho do reino. O evangelho do reino. Um médico lá em Cochabamba, as coisas mudaram lá na Bolívia, por causa do Bucafé, as coisas mudaram totalmente. Daí o médico entrou lá, pediu um suco, tá? E daí tomou o suco de morango, um ambiente bem agradável. Daí quando está quase terminando, um acupuntor se aproxima e fala assim, ó, doutor, gostaríamos de lhe apresentar um livro. Eu não quero livro nenhum. Então a gente gostaria de orar com o Senhor. Eu não quero orar, não quero saber de livro nem de oração. Daí os irmãos ficou para trás. Daí no dia seguinte, o doutor voltou. Pegou o cardápio, suco de morango de novo. Daí os irmãos já sabiam, voltou o doutor que não quer oração nem livro. Os irmãos ficaram bem de longe. Daí ele tomou o seu suco, olhou para os irmãos, falou assim, não quero nem livro nem oração, hein? No terceiro dia ele voltou. Problema, faltou morango naquele dia. Daí o irmão meio sem jeito falou, doutor, desculpe, mas hoje não tem morango, tá? Não quer pegar outro suco? Daí o médico falou, hoje eu não vim tomar suco, eu vim orar. Até hoje esse médico frequenta o Bucafé para ler, para ouvir a palavra. Louvado seja o Senhor. É uma ferramenta. A segunda ferramenta são os colportores.
Aleluia! Os comportores são aqueles que deram as suas vidas, o seu tempo, sua energia, para fazer o que a maioria de nós não estamos conseguindo fazer. É que falta tempo. Então, todos os bucafés têm comportores que foram aperfeiçoados, que têm o amor pelas pessoas. O resultado do crescimento em vida, de negar a vida da alma, é o amor. Eles têm amor pelas pessoas, e quando estão no bucafé as pessoas entram, os comportores podem abordar as pessoas e compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Então é uma ferramenta que o Senhor nos deu. Louvado seja o Senhor. Então hoje o Senhor tem uma necessidade muito grande, e o Senhor quer alcançar as pessoas. Quem aqui já bateu as portas? Levantem a mão. Olha só, grande maioria. A nossa experiência é que hoje, irmãos, hoje nós temos várias ferramentas, muitas delas ramificações do bucafé. O bucafé é o item principal, daí tem ramificações. O lugar de oração, uma ramificação. Nos locais de reuniões. Lugar de oração nas casas, outra ramificação. Outra ramificação, as tendas do bucafé móvel. Essa é uma ramificação de muitos ramos. Então, através, esse é o primeiro. Agora no bucafé fixo, quem que vai servir lá? São os comportores. Claro que os irmãos todos podem servir, para cozinhar, para preparar as coisas, para atender as pessoas, mas o comportor é aquele que atende, que sabe, conhece os livros, apresenta os livros e assim por diante. Mas de todos modos, todos nós devemos aprender o princípio da comportagem. Mesmo que não possamos ser comportores tempo integral, podemos ser comportores tempo parcial. Agora, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu fiz uns cálculos recentemente e eu fiquei espantado. E eu fiquei feliz demais. Eu quero dizer para os irmãos que os últimos 3 meses têm sido os 3 meses mais felizes da minha vida. As coisas estão melhorando cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos frutificando. Nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Eu tinha um conflito dentro de mim antes. Que conflito? Nós dizíamos que tínhamos, e temos, as melhores verdades. Temos ou não temos? Temos a palavra mais elevada. Temos ou não temos? Mas não conseguimos ganhar pessoas. Uma igreja com 15 irmãos, depois de 10 anos, 15 irmãos. Depois de mais 5 anos, 16 irmãos. Depois de mais 5 anos, 13 irmãos. Sempre assim. E eu tinha um conflito. Senhor, se fôssemos contar todos os irmãos que são salvos em toda a América do Sul, todas as igrejas, quantas pessoas são salvas semanalmente? Muito pouco. Por isso que eu até falei para os irmãos, Deus não podia abrir mão das denominações, porque pelo menos, apesar de eles não conhecerem o Evangelho do Reino, mas pelo menos através deles, do Evangelho da Graça, milhares estavam sendo salvos do Lago de Fogo. E Deus tem interesse de salvar as pessoas do Lago de Fogo. Não tem? Mas daí, irmãos, recentemente, eu não vou falar do bucafé fixo, vou deixar essa estatística de lado. Não vou falar dos lugares de oração nos locais, só para dar um exemplo, lá em Montemor, uma igreja pequena, onde eu me reúno, vai completar agora 1 ano. Nesse 1 ano, 400 pessoas foram salvas, através do local de reuniões aberto, lugar de oração. Não vou contabilizar as pessoas que são salvas nos lugares de oração nas casas. Tem um irmão aqui, um dos cooperadores, setembro do ano passado ele voltou para sua localidade, se arrependeu, ele e sua esposa tiveram um novo começo, abriram a casa, hoje eles estão cuidando de quase 50 pessoas na casa deles. Não vou deixar toda essa contabilização de lado. Vamos só falar das tendas do bucafé móvel. Quantas tendas vocês acham que existe no Brasil inteiro? Só no interior de São Paulo, através da Cooper Inter, foram vendidas mais de 200 tendas. A gente estima por baixo pelo menos 1000. Pelo menos.
Vamos ser conservador. Vamos dizer 500. Você entra, quem tem o Facebook, está toda hora vendo testemunho de tenda. Tenda aqui, tenda ali, tenda ali. 500 tendas em todo o Brasil. Isso é nivelando bem por baixo. Os que têm experiência nas tendas do Bucafé Móvel. Quantas pessoas são salvas? Geralmente a tenda sai no sábado de manhã e fica até no começo da tarde. Quantas pessoas são salvas, oram sinceramente num sábado de manhã? Quantas pessoas? 100. Certo ou não? Pelo menos. Recentemente em Ceilândia, 3.000 foram lá para as tendas. A polícia veio. Quando eu ouvi essa notícia, fiquei assustado. A polícia veio. A polícia veio para ajudar a formar fila. Três mil pessoas foram orar. Então, eu vou, irmãos, ser bem conservador. 50 pessoas genuinamente salvas nas tendas. 50 vezes 500 tendas. Irmãos, hoje, irmãos, nesses dias que estamos vivendo, todos os sábados, pelo menos 25 mil pessoas são salvas em todo o Brasil. Eu até quando eu falo 25 mil, não, deve estar alguma coisa errada. Deve pegar a calculadora, é isso mesmo, fazer de novo, é isso mesmo. 25 mil pessoas salvas. O conflito acabou, irmãos. E eu creio que é muito mais. Isso é o primeiro item. Segundo item. Por causa dessa nova abertura nossa com relação à visão da igreja, não um local centralizado, mas a sair, amar as pessoas, levar vida para todos, compartilhar com as pessoas o evangelho do reino, através do Bucafé, das tendas do Bucafé Móvel, através do SEAP, através da comportagem. Deus viu que nós nos humilhamos. Deus viu que nós jogamos fora a nossa arrogância. Só nós somos a igreja local. Ninguém mais é a igreja, só nós, naquele local. Todo mundo tem que vir até nós. Nós jogamos isso fora. Estamos indo atrás das pessoas. Deus viu isso. O que Deus está fazendo hoje? Pela primeira vez na história da vida da igreja, Deus está confiando o seu povo para nós cuidarmos. Mateus 24, 47 está se cumprindo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o alimento, dar-lhes o sustento a seu tempo? Os pastores não saem do Bucafé, estão lá todo o tempo. Em Foz do Iguaçu, os pastores foram lá, falaram: vocês mudaram, vocês não são os mesmos, queremos saber mais. Então vamos lá para o SEAP, foram lá, vocês mudaram mesmo. Daí viram assim: a gente pode mandar nossos jovens para aqui, para o SEAP? Pode, mandaram 15 jovens para lá. Daí depois, SEAP de férias, SEAP nas férias, acabou a SEAP nas férias, os jovens deles mudaram. Os pais ficaram impressionados, os pastores ficaram impressionados. Daí lá, deram uma festa para eles, quando terminaram, lá no grupo de onde eles são. Irmãos, daí eles falaram: nós queremos alimento diário também. Em São Paulo, os pastores não saem daquele SEAP de Ibiúna, não saem do Bucafé de lá, ficam frequentando direto, e agora marcaram uma conferência de pastores, 1000 pastores, e pediram para nós irmos compartilhar com eles sobre o que é a unidade do corpo de Cristo. Quem leu a notícia do FLIT, da Feira do Livro Internacional lá de Tocantins? Quem leu? Então, lá também, resumindo, é um espaço almejado, sem papelada nenhuma. Os irmãos conseguiram o melhor espaço. Do lado do Cacau Show, um stand lá, para editora e tudo. E no melhor espaço do Café Literário. Os irmãos, realmente, irmão, nós precisamos ser usados. Daí os irmãos foram: o que a gente precisa para poder cuidar desse Café Literário? É um espaço nobre, onde tem mesa redonda, tem discussões ali, as pessoas visitam. Daí os irmãos prepararam uma cesta do Bucafé e foram fazer a apresentação na secretaria lá, da educação.
Tocantins. E o pessoal gostou tanto, passaram por cima de toda a burocracia e foram levar direto para o assessor do secretário. Daí ele viu aquilo e falou: vocês podem assumir o espaço do café literário? Em outras palavras, nós não vamos dar nem um centavo para vocês, vocês arcam com todos os custos? O que os irmãos responderam? Vamos pensar, né? Não, os irmãos falaram: podemos! E arcaram com o espaço. Naquela feira, queridos irmãos, foram vendidos mais de 1000 livros. 3.000 pessoas passaram pela estande da editora. 5.000 pessoas, inclusive autoridades de alto escalão, passaram pelo espaço do Bucafé. 500 pedidos de oração. E os livros da editora foram adotados como livro-texto para a educação religiosa. No sul do Chile, houve uma conferência na cidade de Chillán, uma cidade pequena. Os irmãos não fizeram da maneira tradicional. Saíram para convidar os jovens de todas as denominações. Vieram 650 jovens. E quando terminou, foi feito o apelo para o SEAP. 30 desses jovens foram para o SEAP. Daí o pastor, presidente do conselho de pastores das 21 cidades em volta de Chillán, falou: nós estamos todos abertos para vocês. Vocês precisam vir nos visitar com a sua palavra do reino e com os seus livros. Hoje é muito comum nos SEAPs quase metade dos alunos ser de jovens das denominações. E os pastores cooperando junto com os irmãos. Irmãos, nós precisamos amar os nossos irmãos aí fora. Louvado seja o Senhor. E vai muitas coisas, em outros continentes, muitos lugares, irmãos, dezenas de milhares de cristãos, de nossos irmãos, estão sendo confiados nas nossas mãos. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Primeiro, número de pessoas salvas semanalmente, agora na ordem de milhares, dezenas de milhares. Segundo, o Senhor está nos confiando no seu povo. Os tempos mudaram, irmãos. Eu preciso ser salvo do meu velho conceito, da tradição. Eu preciso negar a minha vida da alma. Eu preciso abrir mão do meu método, da minha maneira. Irmãos, eu vou dizer para vocês, a minha maneira é a melhor de todas, mas não funciona. Eu cheguei à conclusão, irmãos, eu sou muito teimoso. Cheguei à conclusão e hoje eu estou feliz. Que o Senhor revelou através do irmão Dong é o que o Deus quer. E quando eu sou um com o nosso irmão, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E as igrejas que são uma são abençoadas. E não é nada lógico. Não é nada lógico. O que Deus faz, Deus não faz coisa pela lógica. Deus tem a sua maneira divina. Louvado seja o Senhor. Eu quero ser libertado da minha mente lógica. Amém.